Bem-vindos a mais um programa Gestão de Negócios. Vamos falar hoje sobre o PIB brasileiro, a taxa de inflação, a relação Brasil-China e a taxa de desemprego em nosso país. O PIB brasileiro de 2015 tem a maior queda desde 1990 e a inflação oficial fechou o ano em 10,67%. Vale ressaltar que o PIB é a sigla Produto Interno Bruto e que representa a soma em valores monetários de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada região durante um determinado período de tempo. Conforme podemos observar no gráfico, tivemos a evolução do PIB em nosso país em queda a partir do ano de 2010. Observamos que em 2010 tivemos um crescimento de 7,5%, já no ano seguinte caiu para 3,9%, caindo para 1,9% no ano de 2012. Já em 2013, experimentamos uma pequena recuperação em nosso PIB, mas só foi um aperitivo, pois em 2014 o PIB novamente caiu, quase ficou 0-0. Então, tivemos um ajuste, o IBGE mudou a fórmula de cálculo, de forma que o PIB ficasse em 0,1. Mas é aquela história, 0, alguma coisa é a mesma coisa que nada. E já 2015, amargamos um dos piores crescimentos da economia brasileira. O nosso PIB retraiu 3,8%. As expectativas se confirmaram e o PIB do Brasil, com essa queda, representou a maior desde 1990, ano em que o PIB teve uma retração de 4,3%. A indústria apresentou uma queda de 6,2%. Os serviços caíram 2,7%. O único setor que se salvou foi a agropecuária, que apresentou um aumento de 1,8%. Não sendo suficiente para assegurar a queda acentuada do nosso PIB. Podemos observar neste novo gráfico, por trimestre, o que aconteceu com o PIB brasileiro no ano de 2015. Então, 2014 fechou o quarto trimestre com um PIB de 0,1%, iniciamos 2015 já com uma retração de 0,8%, a retração aumentou e aumentou forte. No segundo trimestre do ano 2015, tivemos uma queda de 2,1%, no terceiro, 1,7%, e no quarto trimestre, para fechar o ano, uma queda também de 1,4%. Então, fechamos um ano de forma muito complicada, refletido em todos os setores da economia brasileira. Quando analisamos este PIB trimestralmente, dá para perceber que não foi um ou outro trimestre que caiu durante o ano de 2015, e sim todos os trimestres caíram. Já a indústria amargou uma queda de 6,2%, puxada pela retração de quase 8% do setor de construção, tanto em termos de infraestrutura como em termos imobiliários. Além da construção, a indústria de transformação recuou 9,7%, influenciada pela redução dos segmentos de veículos, máquinas e equipamentos e de aparelhos eletroeletrônicos. Como podemos observar novamente no gráfico dos setores, especificamente a indústria, podemos ver que de 2010 para cá, a indústria veio experimentando uma queda cada vez mais acentuada. Então, em 2010, a indústria representou um crescimento de 10,2%, 2011 cresceu menos que a metade do ano anterior, 4,1%, no ano de 2002, o segmento indústria já teve uma queda de 0,7%, se recuperando um pouco em 2013, parte dessa recuperação em função da ampliação do volume de crédito
no mercado. Tivemos então essa recuperação da indústria em 2,2%. Mas foram medidas pontuais que não conseguiram segurar o crescimento da indústria, que em 2014 teve uma queda de 0,9%, culminando o ano de 2015 com essa queda acentuada de 6,2%, o que veio a agravar a queda do nosso PIB, que fechou o ano em 3,8% negativo. A queda do PIB também sofreu influência dos indicadores da formação bruta de capital fixo, que caiu 14,1% em 2015, ante o recuo de 4,5% ocorrido no ano de 2014. Este indicador, de nome extenso e complicado, mede o quanto as empresas aumentaram os seus bens de capital, ou seja, aqueles bens que servem para produzir outros bens. São basicamente máquinas, equipamentos e materiais de construção. Ele é importante porque indica se a capacidade de produção de um país está crescendo e também se os empresários estão confiantes no futuro. O consumo das famílias, que durante muitos anos puxou o crescimento brasileiro, recuou 4% em relação ao ano anterior, e os gastos do governo, por sua vez, recuaram 1% em 2015. O IBGE afirma que esse resultado negativo do PIB vem da deterioração dos indicadores de inflação, juros, crédito e renda ao longo de todo o ano de 2015. Em meio à retração generalizada da economia, o campo tem sido uma exceção e vemos que ano após ano o agronegócio vem segurando o país. Quando comparamos o PIB do Brasil com alguns outros países, fica claro que o que mais está pesando são os problemas internos, nossas crises, que só se aprofundam, aguardando uma guinada, um fato novo, para dar um horizonte de tempo maior do que o de apenas um dia, pois todos, famílias, investidores e empresários, estão em compasso de espera para tomar decisões de consumo e investimento, o que pode claramente ser observado na queda das vendas em todos os setores, pois em um ambiente conturbado como o nosso, a tomada de decisões fica cada vez mais complexa, pois não há previsibilidade no mercado, deixando nítido que o país precisa de credibilidade e não de crédito. Podemos ver, através deste gráfico, o resultado do crescimento de outros países para comparar a essa nossa retração. Então, a China teve um crescimento de 6,9%, os Estados Unidos 2,4%, o Reino Unido 2,2%, a França 1,2% e o motor da economia europeia, a Alemanha, cresceu 1,7%. Mostra, mais uma vez, que o Brasil vem fazendo feio e muito feio no cenário mundial, pois enquanto o mundo cresce, o país cai, despenca e despenca cada vez mais. O resultado do PIB brasileiro foi o segundo pior desempenho entre os países da América Latina, ficando atrás apenas da Venezuela, que, segundo estimativas, deve ter recuado 10%. Mas sabemos muito bem a situação da economia venezuelana, com restrições e falta de produto nos mercados, em paralelo a um governo enfraquecido, enfrentando uma oposição aguerrida no Congresso. Em paralelo às más notícias, quanto ao PIB, a inflação oficial no Brasil fechou em 10,67%, valor bem acima da meta estipulado pelo Conselho Monetário Nacional, que era de 4,5%, com intervalo de tolerância de 2 pontos percentuais para mais e para menos, ou seja, estouramos e muito o teto da meta de inflação, que era de 6,5%. E isso todos nós
já estamos sentindo e sentindo muito quando a gente vai, por exemplo, fazer compra nos supermercados. Enquanto micamos em nossa economia com este PIB negativo, estamos assistindo a China, motor do crescimento mundial, fechar 2015 com um PIB de 6,9%. Isso mesmo, 6,9% positivo, muito distante do nosso negativo de 3,8%. E os chineses estão preocupados, pois este crescimento chinês representa o menor em 25 anos. China cresce 6,9%, mas percentual é preocupante. A economia chinesa, apesar de ter crescido 6,9%, gerou preocupações, pois trata-se do menor crescimento dos últimos 25 anos. O PIB chinês deteriorou-se nos últimos 10 anos. No ano de 2006, a China alcançou 12,7% em seu crescimento. No ano seguinte, o maior do período, de 14,2%. E a seguir, o PIB perdeu a robustez dos 2 dígitos até chegar aos 6,2% do ano de 2015. A desaceleração do crescimento da China prejudicou o Brasil, pois afetou o preço das matérias-primas negociadas nos mercados internacionais. As commodities, fazendo com que elas atingissem o menor nível deste século. O grande temor dos mercados mundiais é que trata-se de um pouso forçado, pois a China deixou de crescer 2 dígitos, causando muita volatilidade, oscilações na Bolsa de Xangai e nas demais bolsas pelo mundo. A volatilidade na Bolsa chinesa, juntamente com a recente desvalorização do yuan, atingiu em cheio as siderúrgicas, as mineradoras e petroleiras brasileiras, tanto na Bolsa de Valores de São Paulo, a Bovespa, quanto as ações das empresas negociadas lá fora. As exportações da China em fevereiro deste ano tombaram 25,4%, na comparação com o mesmo mês do ano de 2015, a maior queda desde maio de 2009, aumentando ainda mais a cautela dos investidores. A exportação brasileira é baseada principalmente em minério de ferro, soja e petróleo, e os preços dessas commodities caíram 21% entre 2010 e 2015, após subirem 113% nos 8 anos anteriores. Esses dados são do Índice de Commodity Research Bureau, o CRB. Enquanto a economia mundial vinha em franco crescimento, a forte demanda por commodities fez os preços dispararem. A China, puxando o crescimento mundial com uma política agressiva de investimentos em infraestrutura, construção civil e exportações de manufaturados, tornando-se o maior comprador de matéria-prima do mundo, levando os preços às alturas, ultrapassando os Estados Unidos e a Argentina no comércio com o Brasil. Com a China crescendo menos, a bonança terminou e o Brasil colhe frutos dessa desaceleração chinesa. A política comercial baseada na venda de bens primários, de commodities, para sustentar o superávit primário, contrabalancear a desaceleração da economia doméstica e superar a inflação, que onera os custos de produção, ruiu. O Brasil novamente perdeu a chance e amarga uma recessão sem previsão de saída no curto prazo, pois 2016 tende a ser pior do que o ano de 2015. O governo cometeu um erro estratégico em não aproveitar o superciclo das commodities, onde optou em estimular o consumo sem fazer as reformas necessárias para aumentar a capacidade produtiva do país. Temos que vender produtos com maior valor agregado e não apenas matéria-prima. Os produtos industrializados com valor agregado batem de longe o preço das commodities, como minério de ferro e soja. Um único iPhone vale
o mesmo que 8 toneladas de minério de ferro. Ou, se preferir, poderá pagar com 4 toneladas de milho ou 3 toneladas de trigo, ou ainda 2 toneladas de soja. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, contínua, divulgada no dia 15 de março pelo IBGE, informa que o número de desempregados aumentou 27,4% em 2015. As notícias continuam vindo amargas para o Brasil, e esta última, divulgada recentemente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, constatou que o Brasil fechou 2015 com 8,6 milhões de desempregados, o que representou um aumento significativo de 27,4% na comparação com o ano de 2014. Ou seja, um aumento de quase 2 milhões de desempregados. O levantamento constatou que o nível de desemprego no país em 2015 registrou uma média de 8,5%, sendo superior aos 6,8% do ano de 2014. Essa taxa de desemprego é a maior já registrada pela pesquisa do IBGE, que começou a ser feita e divulgada no ano de 2012. Podemos constatar, através do gráfico, o ano que a pesquisa teve início, fechou com a taxa de desemprego de 7,4%, tendo uma redução no ano de 2013, ano este que a taxa fechou em 4,1%. Já no ano de 2014, a taxa voltou a subir e atingiu o patamar de 6,8%, culminando no ano de 2015 essa triste realidade onde a taxa de desemprego fechou a 8,5%. E os sinais não são nada bons, porque nessa primeira análise do início do ano 2016, já estamos com a taxa de desemprego de 7,6%. O que chama atenção nos números divulgados pela pesquisa é o aumento ocorrido no último trimestre de 2015, onde o desemprego atingiu 9%, indo na contramão do ocorrido nos anos anteriores, onde no último trimestre, em função das vendas de final de ano, ocorriam muitas contratações temporárias e o desemprego caía, o que não ocorreu em 2015 devido à dispensa de trabalhadores do segundo semestre de 2015, causados pela queda generalizada da economia, oriundo do aprofundamento das crises pelas quais passa o país, ou seja, a crise política, fiscal e econômica. A taxa de desemprego de 8,5% do Brasil, no ano de 2015, ficou acima da média mundial, de 6,7%, ao mesmo tempo em que as expectativas é termos um aumento ainda maior neste ano de 2016, chegando a 11%. O Paraná fechou 2015 com uma taxa média de desemprego de 5,8%, ficando bem abaixo da média Brasil, que ficou em 8,5%. E segundo dados do IBGE, a região metropolitana de Curitiba registrou a menor taxa de desemprego do país, fechando 2015 com 5,2%. Os dados mostram que o mercado de trabalho do Paraná apresenta um maior dinamismo do que a média brasileira. Bem, para resolver as crises que assolam o Brasil e mudar esses números ruins, precisaremos de uma ruptura no cenário político, de forma a retomarmos para a matriz econômica baseada no regime de metas de inflação, câmbio flutuante e austeridade fiscal, que já mostrou-se como sendo a melhor opção, possibilitando as reformas que precisamos, da Previdência, da reforma trabalhista, ao mesmo tempo que o país precisará passar pelo ajuste fiscal e um controle nos gastos através da redução da máquina pública nas 3 esferas de governo,
o federal, o estadual e o municipal. Lembrando que as crises sempre trazem muitas oportunidades. Você pode passar a vida inteira sem jamais conhecer um cinesiologista, um estudioso da ciência do movimento humano. Mas, se conhecer um, peça que ele defina o caminhar. Você descobrirá que, do ponto de vista do cinesiologista, até o passo mais gracioso não passa de um processo de cair e se recuperar da queda. Em um ser humano, o equilíbrio perfeito significa ficar parado, de pé, enquanto a locomoção requer ciclos repetidos de abandono e retomada do equilíbrio. Segundo esse ponto de vista, nosso próprio modo de avançar é um produto de nossa imperfeição. Em resumo, a crise atual traz uma oportunidade de mudarmos nosso país para melhor. Termina aqui nosso programa Gestão de Negócios. Escreva para nós através de nosso e-mail tv@unipar.br. Encaminhe suas dúvidas, sugestões e críticas. Obrigado pela sua audiência.